Olá, bom dia. No ar mais um Boca no Trombone, o seu espaço de consultorias jurídicas e opinião, aqui na nossa Band TV. Muito obrigado para você que sempre aos domingos se liga no nosso conteúdo, nas diversas áreas do direito que o Boca no Trombone oferece para sua participação, para sua interação, pelo WhatsApp que está na tela, também pelas nossas redes sociais. Aproveite, pega o seu celular rapidinho, abre a sua câmera, use o nosso QR Code, te inscreve no nosso canal do YouTube. Vem com a gente por esse meio, onde os advogados que estão aqui na TV, também na Rádio Bandeirantes, estão por lá também, deixando conteúdos exclusivos para você participar. Olha, a edição de hoje está repleta de áreas do direito. Vamos ver, olha só o time que está comigo aqui. A doutora Natasha Bublitz, do Direito Previdenciário, o doutor Pedro Marcon, do Direito Trabalhista, a doutora Mariela Negrelli, do Direito Imobiliário, o doutor Marcos Hutzen, do Direito Empresarial e o doutor Fausto Mânica, do Direito Familiar. Dá até para cansar, gente, de tantas especialidades que a gente vai tratar e você vai poder interagir com a gente a partir de agora aqui no Boca no Trombone. Bora lá? Vamos começar com as primeiras questões, as primeiras dúvidas. Doutora Natasha, já lhe cumprimentando, encaminho a dúvida do Lúcio lá de Gravataí. Estou aposentado por invalidez desde 2013. É possível mudar para aposentadoria especial? Muito bom dia. Muito bom dia, doutor Solano. Muito bom dia aos colegas que aqui estão. Muito bom dia aos telespectadores. Lúcio, bem pertinente a sua dúvida. Não existe nada de previsão legal de possibilidade de conversão de benefícios de aposentadoria por invalidez em outro benefício. O que tem que analisar com um advogado especialista em direito previdenciário é: será que tinhas os requisitos para uma aposentadoria especial quando tu encaminhou esse benefício por incapacidade? E se é mais vantajoso financeiramente, né, voltar a contribuir para preencher, né, o requisito para outra aposentadoria, tem que ser analisado com muito cuidado antes de qualquer movimento. Recomendo que procure um advogado especialista para tomar essa decisão com cautela. Obrigado, doutora. A questão é dos trabalhadores, para o doutor Pedro Marcon. Final do telefone 6242, doutor, não se identifica, sou vendedor externo e a comissão paga não aparece na carteira nem no contra-cheque. Pode isso? Muito bom dia, doutor. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos colegas de programa, a todos que nos assistem. Bom, essa situação está totalmente equivocada, né? Todas as verbas que o trabalhador recebe, elas devem vir discriminadas no contra-cheque. Salário, horas extras, se ganha algum adicional, noturno, de insalubridade, periculosidade, inclusive as comissões. Se as comissões são pagas e não vêm discriminadas no contra-cheque, isso pode ser entendido como salário e não como comissão. Tem uma súmula no TST que veda o pagamento do salário compressivo, que é aquele que não vem discriminado. Então, toda e qualquer parcela paga ao empregado tem que vir, sim, discriminada no contra-cheque. Obrigado, doutor. Questão do direito imobiliário com a nossa consultora, nossa especialista, a doutora Mariela Negrelli, do Ailton. Comprei um apartamento, dei R$60 mil de entrada. E agora, quero vender. Motivo, divórcio. Tenho o direito de cobrar a diferença na venda? Doutora Mariela, muito bom dia, bem-vinda. Bom dia, doutor Solano, bom dia aos meus colegas aqui presentes, aos nossos telespectadores. O que acontece? Eu vou partir de uma ideia que o senhor está se divorciando por comunhão parcial de bens. Então, nesse caso, esses 60 mil que o senhor deu a título de entrada ou foi o valor do apartamento, 50% pertence à sua companheira e 50% ao senhor. É importante que no momento da partilha fique especificado a porcentagem e que essa descrição seja averbada no registro de imóveis na matrícula do imóvel. Eu acho que, no seu caso, é necessário uma unificação entre a especialista em direito de família e direito imobiliário. Então é importante o senhor consultar um profissional da sua confiança que possa abarcar essas duas situações, uma do divórcio e a outra da venda do apartamento. Muito bom. Já que a senhora deu o gancho do direito de família, sim, deixa eu falar com o doutor Fausto Mânica. Doutor Fausto, o Valdemir lá de Pelotas, estou separado há 5 anos. Posso me divorciar gratuitamente? Muito bom dia, bem-vindo, doutor. Bom dia, doutor Solano, bom dia, colegas, bom dia a todos os telespectadores. Seu Valdemir, para que ocorra o seu divórcio de forma gratuita, o senhor tem que comprovar a sua renda e que o senhor não tem renda suficiente para pagar custas ou emolumentos para o divórcio. Isso pode ser feito através de um processo judicial ou através do tabelionato
pela Defensoria Pública ou com um advogado particular, desde que não tenham bens de elevado valor ou que o senhor comprove renda insuficiente ali, que é passível de assistência judiciária gratuita. Tá certo, obrigado, doutor. E na área do direito empresarial, com muita alegria, a gente recebe o doutor Marcos Rutzen. Doutor Marcos, o que pode acontecer com o patrimônio de uma família ou empresa quando não há um bom planejamento sucessório, doutor Marcos? Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Solano, bom dia, colegas, bom dia, telespectadores. Bom, o planejamento sucessório patrimonial, ele é necessário hoje em dia, né? Então, na ausência, né, ou na inércia, ou quando há uma tendência da família ou da família empresária em não planejar essa sucessão, a tendência é que haja, né, um conflito futuro e também uma depreciação desse patrimônio, né? Então, a tendência é que exista uma perda em relação à família, a um desgaste, né, um conflito, e também uma perda de patrimônio, né? Tá certo, obrigado. Obrigado aos doutores que seguem conosco, porque agora está chegando o espaço de opinião. Você que é aposentado, pensionista, ouça com atenção o recado da nossa FetaPERAX. Bom dia, doutor Solano, bom dia a todos. Cumprimentamos os nossos diretores e lideranças das nossas entidades de base pelo excelente trabalho que fazem de apoio e ajuda aos nossos associados, pensionistas e aposentados num momento tão difícil, de tanta crise. Entre elas, a crise do endividamento, que está ultrapassando os nossos limites, e também os golpes. E, além disso, os maltratos com os nossos aposentados, o desrespeito total que estamos vendo na imprensa aí. Nós repudiamos isso, não podemos concordar com o que estão fazendo com os aposentados. Os governos estão aí, as autoridades constituídas, para respeitar e valorizar os nossos aposentados que tanto contribuíram com o desenvolvimento. E que o desenvolvimento, as transformações venham, não para acabar com os direitos dos aposentados, mas sim para fazer com que os avanços venham em benefício dos aposentados. Então, vamos torcer que a gente consiga superar tudo isso com muita energia e com muita garra. Um abraço, bom fim de semana. Muito obrigado ao presidente José Pedro com muita sorte aí para esse movimento que é muito legítimo em prol dos aposentados e pensionistas. Mais consultoria, mais dúvida, mais uma na área previdenciária. A gente recebe a doutora Natasha Bublitz, do BM Advogados. Doutora, a Elisandra, meu esposo é soldador, tem 29 anos trabalhados e 49 de idade. Ele pode se aposentar por tempo de serviço? Veja bem, Solano, interessante a pergunta da Elisandra. O que acontece? Esse tempo como soldador pode vir a ser tempo especial. Se ele tiver atingido 25 anos de tempo especial antes de 2019, talvez ele tenha direito a uma aposentadoria especial. Agora, se ele não preencheu esse requisito antes, é interessante fazer um planejamento previdenciário. Isso por quê? Porque pode ter tempo especial que pode ser convertido, pode ter outros períodos que podem gerar encaixe em mais de uma regra de transição, e é interessante verificar qual que é a mais vantajosa no caso do seu marido. Com a situação atual, com 29 anos de contribuição, ele não tem como se aposentar na data de hoje. Ele vai ter que verificar qual regra de transição ele vai se encaixar. Perfeito. Doutora, questão dos trabalhadores, para o doutor Pedro Marcon, o Cláudio de Alvorada. Quem aposenta por invalidez, acidente do trabalho, a empresa continua pagando o FGTS, doutor? Bom dia, Cláudio. Não, o empregado que ele é aposentado por invalidez, ele não continua recebendo fundo de garantia, mesmo que for por acidente de trabalho. Isso acontece quando o empregado recebe um auxílio-doença acidentário. Aí, nesse caso, sim, a empresa tem a obrigação de depósito do FGTS, mas quando é a aposentadoria por invalidez, não tem o direito do depósito. Obrigado, doutor. Questão do direito imobiliário, a gente está recebendo a doutora Mariela Negrelli, do nosso quadro Mundo Imobiliário. O Fernando lhe pergunta, doutora, uma propriedade faz 15 anos e agora bloquearam minha conta corrente para pagar a Comusa, que fornece água em Novo Hamburgo, pois o novo proprietário não pagou a conta d'água. O que devo fazer?
Sou aposentado, ganho o mínimo e tenho 44% da aposentadoria em empréstimo consignado, doutora Mariela. Doutor Solano, Fernando, eu vou aproveitar para reiterar o que eu sempre falo. Proprietário é quem está na matrícula do imóvel e ter o cuidado de, passando a propriedade, passar todas as contas para o novo, para quem adquire a propriedade. O que acontece? Nesse caso, a STJ tem entendimento de que, eu não me engano, onde eu resido é a Corsan, mas se equipara à da tua cidade. Sim. Ela é uma obrigação entre partes de quem realmente utiliza o serviço. Então, o senhor deve entrar com um requerimento junto à empresa Corsan ou Casan e depois, se não for, vai se abrir um processo administrativo onde o senhor vai demonstrar que não era o senhor que tinha a posse do imóvel, que não era o senhor que utilizou. O senhor vai demonstrar isso e esperar a análise e, posteriormente, o senhor pode entrar buscando isso judicialmente. Para evitar tudo isso, sempre verificar, entregar o imóvel livre de qualquer ônus, Sim. com todas as certidões negativas e retirar do nome a propriedade também. Assim como é importante tê-la, é importante, no momento que vende, repassar para o responsável competente. Obrigado, doutor. A questão vem lá de Caxias do Sul, é de direito de família do Paulo. Sou separado há 8 anos e minha ex-mulher tem a guarda das crianças. Ela morava em Farroupilha e eu em Caxias. Ela foi embora para Tijuca, Santa Catarina, e não me avisou. Eu não pude nem me despedir das crianças. Pago pensão, tudo certinho. Ela pode fazer isso, doutor Fausto? Bom dia, senhor Paulo. A situação aí, ela em tese não é permitida. Todavia, sempre temos que pensar no melhor interesse dos menores. Se eles foram para Tijucas porque a mãe deles está numa melhor condição de vida e que proporciona uma condição melhor para os filhos, isso é observado. O ideal é que o senhor procure um profissional da sua confiança para lhe auxiliar aí nesse sentido, para buscar esclarecimentos junto à genitora aí das razões de não ter lhe comunicado sobre essa mudança. Tá certo. Que é o mínimo que ela deveria fazer, né? Tá certo. Muito obrigado, doutor Fausto. Agora vamos com o direito empresarial, com o nosso consultor, nosso especialista, o doutor Marcos Rutzen. Doutor, existe um tamanho único para o planejamento patrimonial que o senhor estava falando, né? Ou para cada família tem que estar estabelecida uma estratégia sob medida, doutor? Com certeza, Solano. Para cada caso há uma solução específica, né? Tanto em relação ao volume de patrimônio, quanto em relação às ferramentas que serão utilizadas, né? Por exemplo, hoje as holdings, né, são muito conhecidas, né, como ferramenta, mas também existem ferramentas parecidas no direito internacional, como as offshores, que corresponderiam, então, a uma holding internacional. Então, depende do tamanho do patrimônio, depende da necessidade que cada família necessita. Então, não necessariamente que uma família que tem um patrimônio grande, né, ou vultuoso, que corresponde também a um direito internacional. Às vezes não é o caso. Então, realmente, passa por um diagnóstico para depois aplicar as ferramentas. Perfeito. Vamos para mais uma rodada de questões aqui. Na área previdenciária, a doutora Natasha esclarece ao Newton de Alvorada. Tenho 51 de idade. Sou PCD desde 2001, devido ao acidente de trabalho. Fiquei 23 anos em auxílio-doença temporário pelo acidente. Antes, tinha 12 de contribuição. Tenho direito à aposentadoria PCD, doutora? Olá, Newton. A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela pode ser tanto por idade, aos 60 anos de idade para o homem, e 15 anos de tempo de deficiência, de tempo de contribuição de deficiência, que não parece ser o seu caso nesse momento, ou por tempo de contribuição, dependendo do grau da deficiência. 33 anos se grave, 25 anos se grave, 33 anos se leve. Então tem que verificar qual é o seu caso, qual o seu tipo de deficiência, se ela é grave, moderada, e verificar dentro desse teu tempo de contribuição se já faz jus a uma aposentadoria. Pelo que colocas aí, já teria em torno de 35 anos de contribuição. Então tem que calcular ali direitinho, porque pode ser que tu já tenhas preenchido um requisito e já faça jus a essa aposentadoria. Obrigado, doutora. A questão dos trabalhadores, do Carlos. Trabalho numa empresa de vigilância patrimonial. Deram minhas férias quase vencendo a segunda e pagaram 15 dias depois.
Já vai vencer a outra. Quando eles devem pagar as minhas férias, Dr. Pedro Marcon? Bom dia, Carlos. Essa é uma dúvida muito frequente. As férias, o trabalhador tem que trabalhar um ano completo para o período que ele adquire o direito a usufruir das férias. E no ano subsequente é o período que ele deve usufruir dessas férias. O prazo para pagamento estabelecido na CLT é de 48 horas antes do tempo que ele vai usufruir das férias. Existe uma súmula no TST que previa o pagamento em dobro das férias quando o empregador não observa o prazo para pagamento. Todavia, o STF, no julgamento, retirou esse direito já consagrado lá no TST e hoje em dia, infelizmente, o empregador que descumpre com o prazo do pagamento das férias não é punido pelo pagamento em dobro. Então, o prazo é de 2 dias antes, mas o empregador, se não pagar no prazo, não tem nenhuma punição legal. Obrigado, doutor. Questão do direito imobiliário, doutora Mariela responde para o Paulo. Quando há infiltração no apartamento do último pavimento por falta de manutenção, quem é o responsável? Síndico ou administradora, doutora? Senhor Paulo, em hipótese nenhum nesse momento é administradora, porque o que tem que ser verificado? No último andar, ou é do condomínio ou é do proprietário do apartamento da cobertura. Essa é a primeira distinção que nós temos que fazer aqui. Então, chamar o engenheiro, alguém da confiança do prédio, do síndico, que faça um laudo estrutural para verificar de quem é a responsabilidade, ou do condomínio ou do proprietário da unidade. A administradora, ela só vai ser responsável por vícios na prestação de serviços dela. Por exemplo, se ela não repassou um laudo, algo nesse sentido. Jamais por conta da infiltração. Sim. Tá certo. Obrigado, doutora. Mais uma do Direito de Família. A gente está recebendo o doutor Fausto Mânica e a Maria pergunta, doutor, sobre maternidade, posso pedir auxílio para o namorado ajudar desde o início da gravidez? Doutor Fausto. Bom dia, Maria. Os alimentos gravídicos, eles são pagos desde o início da gestação, desde a concepção até o final da gestação. Então, sim, tu podes pedir ao teu namorado alimentos gravídicos. Obrigado, doutor. Direito empresarial é pauta agora com o doutor Marcos Hutzen, o nosso especialista do Hutzen Advocacia. Doutor, holdings, testamentos, doações com cláusulas. Como escolher a ferramenta ideal para cada caso no planejamento patrimonial que o senhor está abordando hoje? Excelente pergunta, Solano. Como eu falei, a gente faz primeiro um diagnóstico, né, uma avaliação das necessidades que cada família ou empresa necessita. Então, depois nós aplicamos as ferramentas cabíveis. As holdings são instrumentos muito bons, né, muito eficazes no sentido da organização e do planejamento, né? Hoje em dia já existe um movimento em relação à reforma tributária que estávamos assim fechando as portas em relação à eficiência tributária, mas ao longo do planejamento se constrói, aí, ou seja, o patrimônio familiar ele passa a ser um patrimônio societário. Então nós lançamos mãos de outras ferramentas, como por exemplo o acordo de acionistas, protocolos familiares, né, e o testamento e as doações de cotas também, dependendo da necessidade. Perfeito, muito bom. Vamos com duas rapidinhas aqui antes do intervalo. Doutora Natasha Carla Ladisteio, 53 anos, 29 de carteira assinada. Falta muito para me aposentar? Carla, pelo que colocas, deve faltar em torno de 4 anos aí para atingir a regra de pontos. Mas o que é importante analisar? Tem a regra de transição aí dos 100% e de 50%, que depende de quanto tempo tu tinhas de contribuição na data da reforma. Então é importante essa informação para que possa simular essas duas regras. Lembrando que com a reforma da Previdência não é mais possível a aposentadoria com 30 anos de contribuição sem idade mínima. Vai ter que se encaixar em uma dessas regras de transição. Muito bom, doutora. O doutor Pedro Marcon responde para o Jaime. Saí da empresa por conta da pandemia, nunca recebi nada, só a ajuda do governo. Ganhei o processo em todas as instâncias, penhoraram um bem da empresa e depois tiraram da penhora. Sigo sem receber, faz 4 anos, o que fazer? Bom dia, Jaime. Tem que persistir nessa execução para tentar receber esse seu crédito em juízo. As penhoras vão primeiro nos bens da conta da empresa, depois nos bens móveis, né? Pode ser um carro, uma moto, enfim, tudo que tiver de imobiliário, e os bens imóveis.
Se não conseguir penhorar bens em nome da empresa, uma tentativa é tentar responsabilizar os bens dos sócios, né, através da desconsideração da personalidade jurídica. Aí seria uma forma de ir atrás dos bens dos sócios para tentar garantir o recebimento desse crédito trabalhista. Tá certo, muito bom. Agradecido aos doutores, a gente vai dar aquela paradinha que é rápida e volta com mais consultorias aqui no Boca no Trombone. Vem aí a Cidade da Advocacia 2025. O maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil está com as inscrições abertas. De 5 a 9 de agosto, o Cais Embarcadeiro receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedaadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia. Uma realização OAB-RS. Transferência, emplacamento, licenciamento. Não perca seu tempo. João Aurélio, 3330-2611. João Aurélio Registro de Veículos. João Aurélio, 3330-2611. Avenida Carlos Gomes, 31. João Aurélio, a grife do documento. Voltando com o Boca, na manhã do seu domingo, muito obrigado para você que nos prestigia em consumir o nosso conteúdo. Olha quantas áreas, hein? 5 áreas do direito na manhã desse domingo. E você aproveita, pega o seu celular e te inscreve agora aí no nosso canal no YouTube, @programa Boca no Trombone. Fácil, rápido, vem curtir o nosso conteúdo por lá. Direto e reto aqui para a consultoria previdenciária com a doutora Natasha, o Pedro Jorge, doutora lá de Gravataí. Trabalho numa empresa, farei 65 anos em setembro, tenho 15 de contribuição. Posso pedir a aposentadoria estando trabalhando? Essa é uma dúvida muito comum e sim, pode pedir aposentadoria e continuar trabalhando, não há nenhuma necessidade de afastamento do seu trabalho, pode continuar usufruindo da aposentadoria e trabalhando. Tá ótimo, obrigado, doutora. A Valquíria de Esteio, posso sacar meu FGTS com ordem judicial, uma vez que pedi demissão? Doutor Pedro. Bom dia, Valquíria. O empregado que pede demissão não tem direito a sacar o fundo de garantia. Agora, se demandar uma ação trabalhista, né, pedindo a nulidade desse pedido de demissão para reversão para dispensa sem justa causa e esse pedido for acolhido, aí poderá sacar o valor do fundo de garantia através do alvará judicial. Obrigado, doutor. Direito imobiliário agora é a pauta com a doutora Mariela Negrelli e o Juliano de Portão. Moro no imóvel há 30 anos, só que tem herdeiros. Como fazer uso capião? É zona urbana e tenho a luz no meu nome e pago os impostos, doutora. Senhor Juliano, o que o senhor tem que fazer? O senhor procura um advogado da sua confiança, pelo que o senhor me diz, por ser herdeiro, se não houve contrato de locação, comodato, se o senhor está com a posse mansa e pacífica há mais de 15 anos, o senhor pode se enquadrar, o senhor se enquadra em um tipo da usucapião pertinente, pode ser com justo título, sem justo título, então é importante o senhor procurar um advogado da sua confiança, mas o seu direito, se a posse foi como proprietário, com ânimos de proprietário, o senhor tem direito. Obrigado, doutora. Mais uma do direito de família, o doutor Fausto Mânica responde para o Arley. São 2 filhos, se a mãe der em vida a casa aonde mora para um filho, o outro filho vai ter direito, doutor Fausto? Bom dia, Arley. A doação não pode, do único bem não pode ser exclusivamente para um dos filhos, porque a legislação determina que ela não pode doar em razão de ter herdeiros necessários, que no caso, além do teu irmão, tem tu. Então, tens que garantir, procurar um advogado da sua confiança aí, para lhe auxiliar nesse sentido, pois ela não pode doar a integralidade do bem. Obrigado, doutor. E no direito empresarial, a gente está recebendo o doutor Marcos Rutzen, nosso especialista, falando hoje sobre o planejamento patrimonial. Doutor, a reforma tributária vai tornar o planejamento patrimonial mais caro ou mais necessário, doutor? As duas coisas, Solano, porque a reforma tributária está, vamos dizer assim, fechando as portas em relação a alguma eficiência tributária que ainda temos
enquanto a reforma tributária não está vigindo, né? Temos aí um espaço de tempo ainda para aproveitar, e mais necessário em relação à organização, né? Em relação ao planejamento, no sentido de evitar os conflitos, né? Em relação à família. E mais do que nunca, como o senhor falou, né, doutor Marcos, a necessidade de ser uma avaliação caso a caso, né? Isso vai permear todas as situações, né? Perfeitamente. Então, nas holdings internacionais, nós ainda temos alguma eficiência tributária, se for essa a necessidade, né? Além de uma estabilidade maior em relação à preservação do patrimônio no longo prazo. E no Brasil, caso a família não esteja preparada para um passo, né, desse porte, a necessidade do planejamento ela vem em primeiro lugar em relação à análise vamos dizer assim, das peculiaridades do caso, para aplicar as ferramentas cabíveis visando a estabilidade familiar em primeiro lugar. Tá certo. Deixa eu agradecer ao meu time aqui. Doutora Natasha, alegria tê-la aqui novamente aqui presente na nossa bancada. Até a próxima. Muito obrigada, é sempre uma honra estar aqui. Até a próxima e até a próxima aos telespectadores. Doutor Pedro, volte sempre aí. Os trabalhadores agradecem sua consultoria. Obrigado pelo espaço, um ótimo domingo a todos. Doutora Mariela, direito imobiliário é importante aí para toda a nossa audiência aí. Volte mais vezes. Obrigada, sempre à disposição. Doutor Marcos, sempre uma alegria recebê-lo aqui. O planejamento patrimonial vai estar na ponta da língua aí dos telespectadores. Obrigado pela oportunidade, Solano. Obrigado aos colegas, telespectadores. Foi um prazer. Até a próxima. Doutor Fausto, ainda que a distância aí, com a excelência de sempre. Obrigado, volte sempre. Muito obrigado, Solano. Obrigado, colegas e demais presentes aí. Muito obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço ao Fausto, à Natasha, ao Pedro, à Mariela e ao Marcos por essa bela edição que fizemos aqui com muito conteúdo jurídico para você. Durante a semana, de segunda a sexta, a gente faz aquele bate-bola. Sim, lá na rede social, @programa Boca no Trombone. Você sabe, né? A gente está no Instagram, no Facebook e no YouTube. Ó, última dica de hoje. Pega o celular, abre a tua câmera e utilize aí o nosso QR Code. Vai cair direto lá no nosso canal, te inscreve, compartilhe o conteúdo aí para os seus contatos. Quem não precisa entender, saber de direito, né? Olha só hoje, previdenciário, trabalhista, imobiliário, empresarial e de família. Dá para aprender muito aqui com os especialistas, os doutores aqui do Boca no Trombone. E fica o convite para, no domingo que vem, estarmos aqui junto com vocês para mais uma edição do nosso Boca no Trombone. Até lá! Vem aí a Cidade da Advocacia 2025. O maior evento jurídico gratuito do sul do Brasil está com as inscrições abertas. De 5 a 9 de agosto, o Cais Embarcadeiro receberá 5 dias de palestras com grandes nomes do direito. Te inscreve em cidadedaadvocacia.com.br. Cidade da Advocacia. Uma realização OAB-RS.